Oi, pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do Dosso Toledo Trajetórias. Hoje a gente traz para vocês Gianluca Contiero Murari, que é advogado do escritório, é nosso parceiro de trajetória e ele vai nos contar um pouco de como ele chegou até aqui, como é que ele tem caminhado e quais são os planos dele para o futuro. Bem-vindo, Gianluca. Muito obrigada por ter aceito esse convite de participar com a gente e compartilhar a sua vida e sua trajetória com a gente. Obrigado, Ana. Para mim é um prazer enorme estar aqui falando, participando de mais esse projeto muito legal, que muito interessante do escritório e poder falar um pouquinho para o pessoal, conhecer melhor minha história, minha trajetória. Legal. Olha, gente, o Gianluca, ele é da nossa equipe, né? Nós temos muito prazer e muito orgulho de tê-lo, né, como advogado da nossa equipe. Ele é advogado com atuação na área empresarial, que é a área do escritório, né, em contratos, direito societário, contencioso empresarial, em muitos casos complexos, né, Gianluca, porque o contencioso empresarial envolve muitas vezes societário, disputas de família, aí ele vai contar mais pra gente. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp aqui de Franca. Mestre em Direito, com ênfase em Direito Administrativo pela mesma faculdade. Ele participou como pesquisador, colaborador do Centro de Estudos em Regulação e Governança dos Serviços Públicos e é atualmente doutorando em Direito Tributário pela Unesp de Franca. É muito jovem com esse currículo, né? Ele atuou como estagiário de docência, ministrando as aulas de Direito Administrativo 2 na Unesp de Franca e é especialista em processos didático-pedagógicos para cursos da modalidade à distância pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, na qual ele atuou como facilitador. Um currículo bem grande, né? Uma pessoa bem jovem. Então vamos lá, Gianluca, como é que você decidiu prestar direito? Como é que foi essa escolha para você que te trouxe até aqui? Bom, primeiro foi aquele vislumbre hollywoodiano dos filmes, aquela discussão de eu protesto, então Sério? Você gostava de filme de júri americano? Desde a infância, então, já tive esse interesse e a profissão saltou aos olhos, né? Não tinha ninguém na minha família que era advogado, às vezes até para desromantizar um pouco a coisa, né? Mas ainda assim, sempre gostei. Eu fui seguindo. Depois entrei na universidade, né, na Unesp, que é uma faculdade pública de muita qualidade, e lá tive contato com uma outra faceta do direito, né? Que é o direito enquanto um instrumento de realização, de mudança social. E aí acabei me apaixonando, gostando muito de fazer parte desse processo da construção coletiva do direito, de estar ali na linha de frente da busca do direito dos direitos das pessoas, das empresas. Então, acabei vendo que é uma profissão muito nobre também e por isso que estou aqui até hoje. A Unesp de Franca, ela tem muito esse aspecto, né, Gianluca? Ela forma bons profissionais da área empresarial, sem deixar de lado as questões sociais e do impacto do direito e da sua aplicação na sociedade em si, né? Conta pra gente o que você viu disso lá. Isso, perfeitamente. Uma diferença que tem na Unesp para a maioria dos cursos é essa ênfase voltada, primeiro, nas matérias propedêuticas, que é uma ênfase em sociologia, filosofia, que é uma base fundamental do estudo do direito, né? E depois, com o caminhar do curso, quando você vai chegando nos últimos anos, um enfoque muito grande em questões de cidadania, direitos fundamentais, que é algo que as outras universidades às vezes deixam um pouco mais de lado para voltar para a atuação profissional propriamente dita. É claro que a Unesp não deixa faltar esse aspecto profissional, mas aborda também, traz um currículo mais completo para trazer um viés mais crítico, um olhar social para o profissional de direito. Eu acredito que esse olhar, ele até contribui para quem atua, né? Nós sempre atuamos no mercado, né? Pró-empresas e tal. Mas você ter essa bagagem, ela te ajuda a atuar até melhor, né, Gianluca? Claro, principalmente hoje em dia, quando a gente vê questões como ESG surgindo em alta para as empresas, questões de governança corporativa. Isso, exatamente. Equidade, inclusão, sustentabilidade, diversidade nas empresas. Então é muito importante você trazer esse viés para somar com os conhecimentos de mercado. Então é para contribuir mesmo para as empresas, trazendo esse viés social que muitas vezes teria que ser buscado em um outro profissional, de uma outra especialidade. Você
chegar trazendo as questões de direito material vinculadas com essas questões envolvendo direitos sociais, políticas públicas, é um plus muito grande. É muito legal. E aí, e você gostou das matérias em geral? Gostou do curso? Não se arrependeu no meio? Não, gostei bastante. Como todo estudante de direito, fiquei perdido em determinado momento sobre, tá bom, o que eu vou fazer? E eu, até o terceiro ano de faculdade, eu não tinha tido assim, esse chamado para o direito empresarial. Isso surgiu com um professor, que inclusive recentemente faleceu, mas um excelente professor de direito empresarial na Unesp. Como ele se chama? O Dr. Alfredo José dos Santos. Ah, sim. Que me fez perceber o quanto esse ramo do direito era interessante. Então, as aulas dele eram aquelas aulas sem projetor, sem nada. Era alguém com muita experiência de mercado que sentava ali, contava histórias, trazia casos, contextualizando. E foi aí que eu me apaixonei pelo direito empresarial. Sempre gostei das outras disciplinas, mas a partir daí já sabia que eu iria atuar com direito empresarial, que foi a matéria que... Que legal. E durante a faculdade você fez, assim, iniciação científica, participou da parte de pesquisas também, né? Isso, eu fiz iniciação científica na área de compliance, mais voltado para a administração pública, até por isso que me deu um ensejo de seguir a carreira acadêmica, ingressar no mestrado, que foi voltado a essa área de empresas públicas, empresas privadas que têm relacionamento com empresas públicas, né? Por exemplo, as concessionárias de serviços públicos. Foi a ênfase do meu mestrado, né? Relacionado com serviços públicos, políticas públicas, então... E aplicável para as empresas em geral, né, Gianluca? Porque a busca, né, de melhores práticas, de combate à corrupção e tal, ela parte de todos, né? Inclusive do maior controle também das suas práticas empresariais, né? Isso é algo que eu abordei muito no meu trabalho de conclusão de curso e nas minhas pesquisas em geral, que tem que ser uma mudança de mentalidade coletiva. Não basta você enforçar instrumentos complicados na administração pública se é uma relação de mão dupla, né? Se a corrupção, ou mesmo não corrupção, mas práticas não muito sustentadas, né, no direito e tal, uma coisa mais assim que mais escusa. Mas muitas vezes nem, mas assim, alguma coisa mais até mesmo antiquada, Isso. de uma mentalidade antiga que funcionou num período, mas que tem que ser sempre, né? Não vai aparecer uma solução mágica, né, de um lado só. É uma evolução conjunta, né, que envolve também a sociedade, não só os players, né, empresas, poder público, mas é uma mudança de mentalidade na sociedade como um todo. Sim. Isso que é interessante. Ah, que legal. E aí você terminou o curso e você começou a trabalhar, como é que foi? Conta pra gente. Bom, eu terminei o curso em 2020, então em 2021 eu precisava ir para algum lugar, sabia que eu queria atuar com direito empresarial, mas também queria continuar minha carreira acadêmica, então estava naquele conflito, para onde eu vou, qual é a minha prioridade, e tive o excelente privilégio de ingressar aqui no escritório, que é um escritório que me deu a possibilidade de seguir as minhas pesquisas acadêmicas, sempre com muito incentivo, e também de ter uma atuação profissional no mercado na área que é a minha escolha, a minha especialidade, a área que eu gosto de atuar. Então, logo depois que me formei, já ingressei aqui. Estamos juntos, né? Passando por pandemia, vários perrengues, né, Gianluca? Hoje mesmo cedo a gente estava discutindo casos de clientes que tiram sono, né? O direito, ele traz isso, né, Gianluca? A gente tem uma base do conhecimento, que é uma criação humana. O direito, ele não existe na natureza, né? Claro. Ele é inventado, e por isso que essa formação estudar a sociedade em si te ajuda a ver quais são os princípios que regem, porque ele é construído. E é uma carreira também que dá muitas opções de carreira, né? Claro. Então nós temos a advocacia, que nós abraçamos, mas tem outras, né, Gianluca? O que você pode contar, assim, de outras carreiras que poderiam não só te interessar, porque eu vi que você já gostava mesmo da advocacia, mas o que você viu seus colegas, o que você admira? Não, legal. Bom, na faculdade, então, voltando naquela questão, né, me senti um pouco perdido em determinado momento, porque são, de fato, muitas carreiras. Você pode ser juiz, delegado, promotor... Policial. N possibilidades. Técnico, judiciário. Isso.
Então, Professor. eu acabei fazendo diversos estágios porque eu queria conhecer mais. Você recomenda isso para o estudante de várias áreas, mas especialmente de direito? Recomendo muito, porque é uma forma de você descobrir se aquilo é para você ou não, se aquilo de fato faz brilhar seus olhos, porque é assim, a gente descobre o que gosta fazendo, colocando a mão na massa. Muitas vezes a prática ela é diferente do que justamente a gente romantiza, do que a gente vê no outro. A gente tem que se colocar para viver. Exatamente. Por exemplo, você começou falando dos filmes, né? Isso, exatamente. Que não tem nada a ver com a nossa realidade. Pois é. É bom isso, né? Você ter a prática para você não ficar iludido e não se decepcionar. Porque Isso, se você vai pensando que você ia entrar num fórum, como nos filmes americanos... Pode decepcionar. E também ter a certeza de que se aquilo não foi para você, você viveu aquilo e não foi para você, você vai ter outras oportunidades, você pode buscar outros caminhos, que são muitos caminhos. São muitos caminhos, né? Essa vivência, por exemplo, do contencioso, né, Gianluca? De fórum, a gente vê muito em filme americano e tal. Isso se revolucionou muito com o processo digital, né? Muito. Conta pra gente, assim, e você pegou isso daí, né, na sua formação, porque eu sou formada há bem mais tempo, então eu peguei a parte física, assim, até essa questão digital, e aí veio a pandemia também com a nova maneira de trabalhar. Outra revolução. Uma revolução dentro da outra, né? Isso. Qual foi a sua experiência com isso? Bom, quando eu fiz os meus primeiros estágios lá para 2017, 2018, a gente já tinha passado pela transição principal pro processo eletrônico, mas ainda tinham muitos processos que estavam em transição. Então sinto que eu vivi bem no meio ali, eu comecei minha carreira bem no meio. Então... Os novos processos eram? Todos os novos eram e os... eletrônicos, e os antigos estavam lá. Até hoje a gente se depara com uns monstros com assim... os ácaros. Pois é, que você abre e sobe poeira para todo lado, mas... faz parte também, mostra até um aspecto histórico do direito, né? Porque hoje o direito aqui no Brasil está quebrando fronteiras. A gente pode estar aqui localizado em Ribeirão Preto, atendendo um cliente que está no norte, atendendo clientes que são em outros países. Como de fato a gente atende, né? Exatamente. E isso se dá muito pelo processo eletrônico. E não só o processo do contencioso, também hoje prefeituras, como a gente falava mais cedo, prefeituras com sistemas informatizados, então você não precisa mais estar no balcão para fazer alguma coisa, você não precisa mais estar lá presencial, então é um novo momento do direito, que está se tornando transnacional, assim como a economia, o mundo, né, está se tornando mais globalizado. Sim. E você, das outras carreiras, o que você viu, o que você se interessou, o que você viu colegas fazendo, que você admira? Legal. Bom, eu fiz estágio, então, na Justiça do Trabalho, em Franca, que é uma cidade cujo contencioso praticamente gira em torno do trabalhista, né, por conta das fábricas de sapato, então predomina o trabalhista. E lá eu achei muito interessante a profissão de juiz do trabalho, inclusive. Eu tive uma professora que iniciou a carreira como advogada trabalhista, estudou, se tornou juiz e é uma excelente juíza, aquela pessoa que você vê que é apaixonada. E eu lembro um dia que ela falou uma coisa que eu guardei bastante, que se todos os profissionais, né, operadores do direito, e não só, se todos os profissionais levarem, é que por trás daquelas folhas de papel hoje, né, por trás da tela, existem pessoas, existem sonhos, existem direitos. Então, para manter essa humanização, então ver uma juíza atuando de forma tão humanizada foi algo que me chamou a atenção para essa profissão. Muito bonito, hein? Muito interessante. Quais mais que você pode dizer? Bom, a que mais me brilhou os olhos, me chamou a atenção, não é nem algo que eu seguiria, mas é que eu tenho uma certa admiração, especialmente quando é uma atuação humanizada, voltada pelo amor à profissão, por soluções, porque hoje não dá para falar que ser juiz é uma profissão fácil, né, no Brasil. São inúmeros processos se acumulando e é muito difícil. Então, é uma profissão que eu admiro. As outras tenho igual admiração, funções essenciais para a justiça também, mas juiz é a que mais me salta aos olhos. E se for falar de outra coisa, né, como áreas do direito, outra que eu talvez poderia ter seguido, seria o direito tributário, que eu acho também... Mas você está seguindo, né? Exatamente. Você já está se encaminhando para lá. Com um pé lá dentro. Assim. A gente já atua em alguns casos, inclusive, né, que são mais pertinentes da nossa atuação empresarial. Isso.
Ah, mas que legal. De aí, agora sim, né? Você sendo parte da equipe, o que que você está no doutorado? O que mais você estuda línguas? A gente vê você sempre estudando as coisas, gosta de literatura. Conta pra gente, assim, os projetos que você tem, assim, para o seu aperfeiçoamento acadêmico de línguas, o que que você pensa em fazer? Bom, muito legal. O meu último desafio em línguas, né, foi justamente a aprovação no doutorado, né? Em pouco tempo, decidi prestar a prova meio em cima, então já começou Ele aí. prestou a prova do doutorado no dia que ele defendeu a dissertação de mestrado. Pois é, não foi E passou. fácil. O importante é isso. E aí? Então já foi um primeiro desafio, né? Ter que desenvolver uma terceira. Qual língua você escolheu? Escolhi espanhol, que estava bem mais próximo, assim, mas foi num período curto de tempo. Eu não tinha um curso, então um próximo passo seria Sonho, assim, você tem sonho de aprender? sonho de aprender outra língua, italiano, que é uma língua que eu gosto muito. Tenho parentes que cruzaram por lá, né? Uhum. Então é uma língua que eu tenho interesse. E fora isso, no desenvolvimento mesmo, um próximo passo que eu vejo para minha carreira é de fato dar esse salto para docência mesmo. Ah, que legal. O que você já faz, né, John? Que eu já faço, mas Você deu várias aulas, eu lembro que teve períodos, inclusive durante a pandemia, que você... Conta pra gente um pouco como é que foi a sua atuação como professor de Direito. legal. Eu estava no mestrado, né? No segundo ano do mestrado, e tive a oportunidade de lecionar Direito Administrativo 2, né? Que é o segundo semestre aos alunos do terceiro ano de Direito. Então, foi uma oportunidade muito legal, mas também muito desafiadora, porque eu nunca tinha lecionado em uma universidade. Eu já participei de projetos de extensão durante a universidade, em que dava aula em escolas, né, sobre temas relacionados ao direito, mas nunca para uma sala de graduandos em direito. Então foi um desafio muito grande, mas também foi uma experiência apaixonante, que mudou minha vida. Ver vários alunos, por mais que foi no período da pandemia essa experiência. Então eu não via os rostos dos alunos ali, eu via várias telinhas, as bolinhas com... Esse negócio de dar aula pra bolinha. Dá um desespero. Mas na primeira aula foi um pouquinho mais difícil, depois fui conseguindo ter mais alunos falando, ligando a câmera, então para mim aquilo foi uma vitória, porque eu não via nem nas aulas do mestrado as pessoas abrindo as câmeras, iniciando debates, alunos tendo o conforto de iniciar um debate, de conduzir um debate, tanto comigo quanto com os outros alunos. Então foi uma experiência enriquecedora para o meu currículo e também que fermentou em mim esse sonho da docência mesmo. É muito legal essa suspeita para falar, porque você vê a pessoa, né? Alguns cumprem ali o básico, mas muitos se superam, né? E você vê a pessoa se desenvolvendo. Assim, muitos já se mostram apaixonados, né? Então é muito legal de ver, você fala, bom, esse aí provavelmente está no caminho certo, né? Vai ter um futuro legal. Jean, e assim, fora da área profissional, o que você gosta de fazer? O que você tem feito, assim, de atividades que te dão prazer, que te dão orgulho, assim, né? Porque, assim, é muito importante a gente lembrar que essa outra parte da nossa... É uma vida só, né? Não é hobby, não é menos importante. Meu amigo Eduardo Serafim, que deu a primeira entrevista pra gente, fala de que é um cara da inovação, fala exatamente isso. Ele é um cara que trabalha, que toca piano, que faz esporte, que tal, e você? Bom, eu sou apaixonado por esporte. Meu futebol é sagrado, então todo sábado eu gosto de jogar futebol lá na Ordem dos Advogados, aqui de Ribeirão Preto. Frequento a casa, então lugar também para fazer amigos, para fazer contatos profissionais até. Eu sou apaixonado por leitura, um hábito que eu já tinha, mas desenvolvi muito na pandemia, até por influência da minha noiva, que é outra apaixonada por leitura, então adoro ocupar meu tempo livre com leitura. Sou apaixonado por viagens também, principalmente para a natureza, conhecer cachoeiras, conhecer novas praias, então é algo que eu amo fazer. E eu gosto de estar em dia com musculação, com o meu corpo, assim, trazer também esse aspecto da saúde, não só mental. Então, juntando todas essas coisinhas aí, consigo manter a saúde mental em dia, consigo também manter a saúde do corpo, que é algo que eu acho muito importante a gente ter, né? Eu acho que, assim, esse equilíbrio, né? A gente passa, como advogados, a gente passa por momentos de confronto, né? De estresse,
de coisas que você precisa defender, né, o cliente em situações muito difíceis. Então, e a própria vida traz dificuldades pra gente, né, situações pessoais e tal. Então, quando a gente está com uma parte da saúde e do exercício É tudo, em né? dia ali, ajuda muito, né? Ajuda a Ajuda. gente a navegar em mares tumultuosos, né? Sempre com paz de espírito, É isso aí. cabeça Você fria. tem bem esse perfil, né, Gianluca? De uma firmeza muito grande, de um comprometimento muito grande com tudo que você faz e, ao mesmo tempo, essa serenidade, né? Se a gente vê que você fica estressado, às vezes não vai, mas assim, Faz parte. né? Como é que chama? O timão tá ali, assim, Controlado. Né? controlado, né? Não, legal. Ó, Gianluca, te agradeço demais pela entrevista. Acho que o pessoal vai adorar. E para nós é um grande orgulho ter você aqui conosco, participando da nossa trajetória. Vamos voltando outras vezes também. E obrigada a todos que nos viram. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que assistiu. Para mim que é uma honra enorme fazer parte dessa trajetória. Legal. Até mais, gente. Obrigado.